igreja. Amados, vamos fazer uma oração antes mesmo de chamar as crianças. Vamos estar orando. Hoje as crianças estão bem à vontade, mas daqui a pouco elas vão subir. Vamos colocar de pé, não se preocupe com elas. Oh, Pai, muito obrigado por esta noite, Pai, tão gloriosa, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesse dia maravilhoso, Pai, de sol quente, Pai. Nesse dia tão bondoso, tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, Pai. Queremos glorificar o Teu nome, Pai, e glorificamos o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que tem nos sustentado, Pai, em meio às lutas. O Senhor é um Deus que tem cuidado, Pai, do nosso ser, das nossas vidas, da nossa família. Então, Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nós amamos a Ti, Pai. O Senhor nos amou primeiro. O Pai, continua, Pai, neste lugar, Pai, falando, Senhor, da forma na qual o Senhor tem falado, Pai. O Pai, obrigado a Deus por esses louvores, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque esses louvores, ó Deus, trabalhou, Pai, na nossa mente e nos nossos corações. Podemos aqui, Pai, cantar canções de gratidão e de amor ao Senhor. Podemos aqui, Pai, reconhecer, Pai, que o Senhor habita no meio dos louvores. Então, Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor. Te peço também, ó Deus, pelos recursos, ó Deus, trazido aqui no Teu altar, Pai. Que o Senhor continue, Pai, abençoando esses recursos. Que daqui a pouco, Pai, podemos, ó Deus, trocar nossas cadeiras. Colocar, Pai, mais uma distribuição de ar-condicionado aqui neste lugar, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que em tudo o Senhor tem nos abençoado e nos protegido, nos guardado. Então nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Por aquilo que o Senhor tem nos concedido como igreja. E que nesta noite, Pai, seja uma noite de maravilhas, ó Deus. Seja uma noite de poder e de glória. Seja uma noite, Pai, de alegria. Seja uma noite, Pai, de choro, de tristeza, de arrependimento. Seja uma noite de contentamento, Senhor. Porque para onde o Senhor está, Pai, existem esses mistérios. Porque cada um recebe a Tua palavra. Cada um recebe a Tua porção. E o Senhor vai de encontro ao coração da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quiser fazer, Pai. Então nós estamos aqui nesta noite, é por causa do Senhor, Jesus. É por causa dessa presença gloriosa. Então eu coloco, Pai, a vida dos meus irmãos diante de Ti. Também peço a Deus pelas nossas crianças. Que o Senhor venha estar abençoando, Pai, a reunião infantil, Pai, que acontecerá também junto com a palavra. Que o Senhor também venha estar abençoando a Jaqueline, Senhor. Abençoando a Tua filha, Deus. Sustentando ela, abençoando o Antônio, abençoando a Gabriela, abençoando o Senhor, a Irmandete, Pai, toda a família da Tua serva. Que o Senhor venha estar dando condições a ela, Deus, de desenvolver, Pai amado, o projeto do Senhor, a obra do Senhor, com muita excelência e com muita perfeição e com muito amor, Senhor. Então nós colocamos ela diante de Ti e oramos pela vida da irmã Jaqueline. E oramos, ó Deus, pela vida de Tuca, da irmã Essi. E oramos, ó Deus, pela saúde da irmã Essi, pela sua casa, Senhor, pelas suas preocupações. Também colocamos, Senhor, todo o ministério de oração diante de Ti. Também colocamos, Senhor, todo o ministério de adoração, da música, diante do Senhor. Colocamos, ó Pai, nossas vidas diante de Ti, porque nós precisamos do Senhor. Pai, fica conosco, Pai. Fala aos nossos corações. É a nossa oração nesta noite, Pai. No poder do nome de Jesus. Amém. Podem subir com as crianças, gente.
Deus. Maravilha. Amados, abra suas Bíblias em Êxodo capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5 somente. Êxodo capítulo 4, do 1 ao 5. Eu quero ler somente esses 5 versículos. Será a nossa meditação nesta noite. Esse texto é um diálogo da continuação de Êxodo 3, na qual o Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça. A sarça ardia no fogo e a Bíblia vai dizer que a sarça não se consumia. Êxodo capítulo 4, do 1 ao 5. Quem achou diz graças a Deus. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos lerão 2 e assim nós caminhamos até o 5. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O Senhor disse: e é isso da sua mão. E ele disse: não há. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe toda a cauda. Estendeu a tua mão e cerrou toda a cauda. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É só até aqui, irmãos. Nós sabemos muito acerca de Moisés. Eu creio que a igreja sabe muito acerca de Moisés, sabe muito acerca desse profeta, desse homem que foi usado no extraordinário. O nome Moisés significa tirado das águas. Apesar de ser o libertador do povo de Deus, do povo de Israel, do Egito, mas o seu nome significa tirado das águas. Moisés ele foi criado por Faraó, pela filha de Faraó. Moisés foi criado como realeza, como príncipe. Moisés ele foi um legislador, criou leis. Além dos 10 mandamentos, também foi criado 613 leis, leis de normatização, leis civis, leis acerca do templo, leis acerca de costumes, de crenças, de ritos. Moisés então também foi um homem que criou leis. Moisés foi um homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. Também escreveu os Salmos 90 e outros escritos. Moisés foi um homem que Deus usou ele no sobrenatural. Quando nós lemos a Bíblia, vemos milagres que profetas fizeram através da unção que Deus deu a ele. Nós não vemos homem igual a Moisés, que foi grandemente usado por Deus. De um mar se abrir diante dele e milhares de pessoas passarem com o pé seco. De andar 40 anos no deserto, as roupas não se rasgarem, o sapato não se desfalecer. Uma coluna de fogo seguia eles à noite e uma coluna de dia, uma brisa, uma nuvem seguia eles de dia, protegendo eles do sol quente, escaldante. Moisés foi um homem de Deus, irmãos, usado no sobrenatural. Mas esse texto aqui mostra as limitações de Moisés. Esse texto aqui, ele nos confronta. Eu gosto muito dessas passagens de chamamento, porque
fala muito comigo e fala muito sobre a minha vida. Moisés havia num diálogo muito grande com o Senhor em Êxodo capítulo 3. Moisés perguntou a Deus: e Senhor, o que eu vou falar para este povo? Quem me enviou? Moisés, ele tinha perguntas. Moisés queria ouvir de Deus resposta para essas perguntas. Era tudo muito novo para Moisés. Era muito grandioso, mas tudo era novo para ele. E Deus chama Moisés, porque Deus, ele tinha um propósito com Moisés. Deus escolhe Moisés porque Deus, ele viu o coração de Moisés, viu o coração daquele homem. O versículo 1 do capítulo 4 nos diz assim: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés, irmãos, ele tinha medo, ele tinha receio. Moisés, em Êxodo capítulo 2, versículo 12, Moisés tinha matado o egípcio e enterrado na areia. Moisés saiu de lá fugido, considerado como um homicida, um homem que fez justiça com as suas próprias mãos. Moisés, ele saiu de lá fugido. Moisés tinha limitações. Moisés também se achava incapacitado, pesado de fala, achava que não tinha condições de falar, de representar o povo de Deus. Tudo era muito novo para Moisés. Moisés tinha medo que as pessoas não acreditassem nele, por causa do seu exemplo de ter matado o egípcio. Moisés era um homem inseguro, igreja. Totalmente inseguro. Se sentia incapacitado. Se sentia, tinha várias limitações. Mas eu vejo que, através de tudo isso, irmãos, através das suas inseguranças, através das suas dúvidas e questionamentos diante de Deus, Moisés, ele se apresentou a Deus, e Moisés, ele deu continuidade ao propósito do Senhor na vida dele. Porque Deus não busca as pessoas capacitadas. Deus busca as pessoas que têm um coração temente a Ele e que ama Ele. Amém. Deus não está somente buscando pessoas que são capacitadas, pessoas que estão preparadas, pessoas que estudaram, que se sentem em condições de fazer. Deus pega pessoas incapacitadas e com o teu espírito, Deus levanta essas pessoas e torna elas pessoas capacitadas através do teu espírito que atua na vida dessas pessoas. Meu amado irmão, não deixe que a sua insegurança te pare, te estacione. Não deixe que as suas dúvidas te estacionem. Não deixe que teus medos te estacionem. Não deixe que as suas inseguranças te freiem. Mas você precisa saber que quem chamou você é aquele também que garante a bênção na tua vida, é aquele que garante que você vai chegar do outro lado. Irmãos, se preparar é muito bom, estudar é ótimo, estar se preparando é muito bom, mas Deus também usa as pessoas também incapacitadas, porque Deus é especialista em pessoas incapacitadas. Eu já ouvi pessoas falar assim: ah, mas Jeremias, será que vai? Será que não vai? Quando eu voltei a estudar, irmãos, eu voltei a estudar com mais de
4 anos de idade. Eu vivia com um kimono sujo de jiu-jitsu, debaixo do braço. Toda noite eu estava na academia. Dariana foi para a faculdade da Estácio e falou comigo assim: amor, por que você não termina esse segundo grau seu? Eu falei para ela assim: Dariana, eu parei, foi na 6ª série. Agora que eu estou já com essa idade, eu acho que não vale a pena mais estudar. Dariana falou assim: nada disso, estuda. E eu voltei a estudar, irmãos. Eu ouvi pessoas dizer assim: agora que você está nessa idade, você volta a estudar, você tem que ter estudado novo. Quantas coisas você escuta, irmãos, para querer te parar, te frear, te estacionar. Mas se você não entender que Deus tem um propósito na tua vida, que Deus tem um chamado na tua vida, irmãos, você dá ouvido a essas pessoas. Você dá ouvido às coisas que você ouve ao teu coração. E pessoas, irmãos, elas desistem de coisas porque elas têm um obstáculo, elas se sentem capacitadas, elas se sentem seguras e elas param, elas deixam de dar continuidade às coisas de Deus e até projeto que Deus tem na vida dela, ou até projeto de estudo, de trabalho e coisas da vida. Não deixe que a insegurança, que a dúvida te para. Deus é o Deus dos incapacitados, igreja. Deus é o Deus dos incapacitados. Eu convido o irmão que tem uma voz bonita aí a abrir em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, do 4 ao 6. E outro irmão, abre em Êxodo 31, do versículo 2 ao versículo 5. 2 Coríntios 4, 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não na letra, mas no Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É isso? Amém. Lê Êxodo agora, irmãos. Êxodo 31, do 2 ao 5. Que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enche do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de conhecimento ao todo louvor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em pratas e em cobre, e em lapidar pedras para encaixar, e em entalhos de madeira para trabalhar em todo o labor. Amém. Então é Deus que capacita. Amém. É Deus que sustenta. É Deus que chama. É Deus que vocaciona. Amém. Irmãos, não tenta transferir para os outros o seu chamado. Não tenta terceirizar o teu chamado. Não tenta transferir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não tenta passar para outro aquilo que Deus chamou para você fazer. Não faça isso, mas creia naquele que te chamou. Deus quer um coração temente, obediente a Ele. Amém. Irmãos, você sabe o que é que nós precisamos? Nós precisamos de unção. Nós precisamos de poder de Deus. Amém. Nós precisamos, irmãos, ser capacitados por Deus e ter unção e ter virtude no Senhor e ousadia para fazer a obra de Deus. Amém. O versículo 2, o Senhor pergunta a Moisés: que é isso na sua mão? O que é isso na sua mão, Moisés? É uma vara, irmãos.
Deus é um Deus tão poderoso, mas Ele conversa com Moisés, dialoga com Moisés e pergunta: o que é que está na tua mão, o que tens aí na tua mão, o que é isso na tua mão, Moisés? Uma vara, irmãos, uma vara. A vara é algo simples e comum. A vara, na maioria das vezes, parece que não tem significado, mas Moisés usava aquela vara para apacentar rebanhos. Moisés usava aquela vara para apacentar rebanho do seu sogro Jetro. Moisés, ele era um pastor de ovelhas, irmãos. Moisés era um pastor de ovelhas. Às vezes Deus não muda a nossa característica. Às vezes Deus, ele quer usar nossas mãos com aquilo que está disponível a nós. Deus, às vezes, na maioria das vezes, Ele usa nossas vidas com aquilo que é disponível a nós. O Vandinho está fazendo uma jantazinha para as crianças sempre. O Vandinho gosta de cozinhar. Ele colocou a serviço. Então, na maioria das vezes, Deus usa aquilo que é disponibilizado a você, é aquilo que você já faz, ou aquilo que você tem condição de fazer. Deus, ele pergunta isso a Moisés, porque ele queria usar Moisés naquilo que estava nas mãos de Moisés. Eu costumo dizer, igreja, que nós às vezes não precisamos de nada mais novo. O que nós precisamos, irmãos, é de uma ação poderosa de Deus nas nossas vidas. Você já prega? Tem gente aqui na igreja que prega. Eu sempre prego. Mas o que eu preciso na minha vida é uma nova revelação, uma nova unção de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Uma nova alegria do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém. Todo cristão, irmãos, precisa dessa graça reveladora, dessa unção liberada de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Porque se você não tiver essa graça, essa unção, esse poder de Deus, você vai fazer a coisa mecanicamente. Fazer uma coisa sem alegria. Pastor, você prega no casamento? Prego. Você prega no aniversário? Irmãos, eu tenho salvo a minha organização mais de 300 mensagens. O Papai do Céu já me concedeu. Aí eu vou lá, mensagem de casamento, grupo de ação de graça, aniversário. Irmãos, o que nós precisamos é da graça de Deus e da unção de Deus sobre as nossas vidas, para que nós venhamos fazer diferente, para que nós venhamos fazer com alegria, com autoridade, para que a gente venha fazer coisas novas no reino de Deus, igreja. Amém. Quantos daqui de nós já prega a palavra, já louva, já ora, já canta? Quantos aqui de nós já sabemos fazer, mas o que falta sobre nós, irmãos, é a unção liberada do Espírito Santo, para te dar ousadia e voltar a ter alegria de novo, para fazer a obra de Deus. Aleluia. Porque tem pessoas que perderam a alegria de fazer, irmãos. E um pastor, quando perde a alegria de fazer a obra, o irmão, quando perde a alegria de fazer as coisas do Senhor, irmãos, é muito difícil. De novo. Vai ter culto. Você não pode perder a vida. Você precisa de uma nova revelação. Você precisa de uma nova unção sobre a tua vida. Amém. É o que nós precisamos, de coisas novas de Deus. Tem pessoas que estão atrás de outra revelação. Tem pessoas que estão atrás, que colocam atrás de pessoas que orem por ela, sobre ela, para que Deus renove a vida dela. Tem pessoas, irmãos, que estão buscando algo diferente para as suas vidas. Tem pessoas que estão se preparando até hoje. Cabe um curso, termina um curso. Cabe um curso, termina um curso. Cabe um curso, termina um curso. Eu lembro, irmãos, de um
um pastor que ele estava pregando na igreja e chegou um novo convertido, tinha se convertido um mês na igreja. E o novo convertido falou com o pastor assim: pastor, nós poderíamos fazer um evangelismo pessoal, uma tarde de sábado, uma tarde de domingo. Nós poderíamos sair para evangelizar. Está ardendo no meu coração, está queimando no meu coração, evangelizar pessoas, falar do que Jesus Cristo tem feito na minha vida. Ele tudo animado falando com o pastor. O pastor, senhor, olhou para ele e falou assim: você procura o irmão Antônio, que ele vai, um exemplo, que ele vai ministrar um curso de evangelismo pessoal. Temos um culto de 6 meses de preparação aqui na igreja, seitas e heresias, evangelismo pessoal, como abordar. Aí eu queria que você procurasse ele, se inscreve nesse curso, vem aqui na igreja. Ele falou assim: pastor, meu coração está queimando muito, pastor, estou com vontade de sair hoje. Ele falou assim: não, tudo bem, mas se você puder matricular nesse curso seria bom. Na outra semana ele chegou com 13 moradores de rua na igreja. O pastor estava pregando, quando olhou assim na frente da igreja, estava aquelas pessoas tudo sentadas assim. E ele do lado. O pastor pregou, olhou, ficou olhando. Acabou o culto e falou: pastor, aceitaram Jesus, pastor. Trouxe aqui para o senhor orar por eles, conversar com eles. Esse aqui estava na droga, né? Esse aqui foi filho de pastor. Às vezes, irmãos, nós estamos perdendo tempo com muitos cursos, com muita coisa. É mais um culto de poder, é mais uma revelação, é mais alguém falar: eis que te digo. É mais alguém colocar a mão na minha cabeça, na tua cabeça. O que nós precisamos, irmãos, é ousadia e uma unção fresca do céu para encher o nosso coração de alegria, para voltar a fazer a obra de Deus, irmãos. Amém. O que nós precisamos, irmãos, é voltar ao primeiro amor, é voltar àquela alegria de fazer a obra de Deus, irmãos. Então o Senhor quer fazer isso. O cajado na mão dele era uma coisa simples, mas Deus queria usar aquilo que estava na mão dele para fazer algo extraordinário. Porque o que você tem na tua vida de conhecimento, de estudo, de capacitação, se você acha que é simples, na mão do Senhor pode se tornar uma bomba no reino espiritual. Amém. Pode se tornar, irmãos, algo tremendo, irmãos. O Senhor faz isso, Ele é especialista nisso, de pegar ali 5 pães e 2 peixinhos e alimentar multidões, de pegar uma queixada de jumento e matar 1000 homens na mão de Sansão. Deus é especialista de fazer isso. Eu quero que você vire para o seu irmão e fale assim: o que está na tua mão? O que tem na tua mão? Fala para ele. O que tem na tua mão? O que tem na tua mão? A Bíblia. Amém. O que o Senhor tem dado para você? O que o Senhor tem disponibilizado na tua vida para você fazer a obra de Deus? Deus fala para Moisés, Deus manda Moisés lançar aquilo ali na terra, lança na terra. Porque aquilo que parece pouco nas nossas mãos, de ser incapacitado, de achar que não tem condição, de achar que não é nada, de achar que não é pouco, Deus fala: lança, entrega, joga. Porque lançar significa confiar. Lançar significa apresentar a Deus. Lançar significa, irmãos, descansar em Deus. Lançar significa se desprender.
de Moisés para lançar aquilo na terra. Aquilo que aos olhos de Moisés poderia ser insignificante, porque Deus observou que Moisés se achava incapacitado, que Moisés achava que ele não teria condições daquelas pessoas ouvirem a ele, daquelas pessoas respeitarem a ele. Deus fala assim: lança isso na terra. Irmão, nós precisamos lançar as nossas limitações, a nossa dificuldade, entregar a Deus, para que a glória de Deus apareça nas nossas vidas. Lance, irmãos. Você precisa lançar. Nós temos aquela preocupação, né? Ih, o pastor se mata aí. O pastor Jeremias está aí, eu vou cantar, eu vou pregar. Nós temos preocupação de ter pessoas mais preparadas do que nós. Mas as pessoas mais preparadas também precisam ouvir a voz de Deus. Precisam ouvir a palavra de Deus, também precisa de oração. Nós estamos preocupados, irmãos, de quem vai estar nos ouvindo. Se existem pessoas que são mais capacitadas do que nós. Nós temos medo, irmãos, de lançar e de entregar a Deus as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas incapacidades, irmãos. Irmãos, no início da minha caminhada de pregação, teve uma época que eu ia desistir. Sabe, irmãos, eu ia desistir. Eu recebi muita crítica. Recebi umas críticas. Recebo ainda, né? Algumas críticas. Uma vez eu fui pregar na igreja, tinha 5 pastores na igreja. Irmão, só faltei infartar naquele dia. Irmãos, e ninguém dá glória a Deus, irmãos. Você está pregando, o pessoal está olhando para você, serinho, olhando para você, fazendo cara de intelectual, limpando óculos, olhando para você. Né? Um dia eu falei assim: eu vou desistir de pregar a palavra de Deus. Tem pessoas muito inteligentes, capacitadas. Eu vou varrer a igreja, eu vou levar as pessoas em casa quando acabar o culto, não tem problema. Mas pregar, eu não quero mais. Não é para mim. Irmãos, o início não foi fácil, irmãos. O início não é fácil. Porque hoje, quando você prega, as pessoas falam assim: o irmão tem o dom, né? O irmão tem o dom. O irmão canta. Falou: gente, como canta bem, o irmão tem um dom, canta muito, é uma benção cantando. Deus vai usar ele no louvor para cura. Mas ninguém sabe como foi o início. Ninguém sabe como começou, como foi o início, como foi as críticas, como foi a tristeza de ouvir determinadas coisas. Mas eu sempre confiei, irmãos, naquele que chama, é aquele também que capacita, aquele que chama é aquele que garante, aquele que chama é aquele que coloca unção sobre a tua vida e graça sobre a tua vida. Aquele que chama é aquele que cuida da tua família, aquele que chama é aquele que cuida da tua vida, aquele que chama é quando você vai, é aquele que está cuidando da tua casa, do teu filho, do teu casamento, da tua finança. Amém. Aquele que chama, irmãos, ele é supridor de todas as coisas. Moisés vai e lança. Lançou. Sabe o que se tornou a vara de Moisés quando ele lançou, irmãos? Uma serpente. Aos nossos olhos, a serpente é coisa ruim, não é isso? Serpente,
Não, naquele contexto não, porque a serpente era o mecanismo que Deus ia usar para trabalhar na vida de Faraó. Moisés lança a vara no chão, isso torna uma serpente. Moisés colocou aquela vara no chão, irmãos, e ela se tornou em serpente. É tão impressionante isso, irmãos, que Deus só manda você lançar. Agora o que vai se transformar é com Deus. A forma que vai criar é com Deus. O modo que vai ser é com Deus, igreja. Deus só manda você dar credibilidade à palavra dele, você ir, você lançar, você se desprender. Mas como vai se tornar as coisas? É Deus que vai fazer, é Deus que vai dar forma às coisas na sua vida. Irmãos, porque Deus trabalha como Ele quer, da maneira como Ele quer. Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Amém. Não é do meu jeito. Quantas pessoas que vão pregar aqui na igreja, os irmãos mesmo, ou pessoas que eu convido, eu oro por ele, olho por o rostinho dele e falo assim: meu irmão, seja quem você é em Deus. Não se preocupa se é assim, se é assado. Não se preocupa. Seja quem você é no Senhor, da forma que Deus te usa, da forma que Deus te deu a palavra. Porque Deus trabalha da maneira como Ele quiser trabalhar. Não é do meu jeito. Eu não prego aqui para agradar irmãos. Eu prego aqui, irmãos, porque Deus colocou a palavra no meu coração. E eu tenho certeza que Deus está falando no coração da igreja. Amém. Que Deus está falando em nossas vidas nesta noite. O que nós precisamos, irmãos, é lançar diante de Deus. Lançar com confiança. Não ter medo. Você sabe o que aconteceu com Moisés? Deus pediu a Moisés para estender a mão e pegar ela pela cauda. Olha só, irmãos. Pega ela pela cauda, Moisés. Pega essa serpente pela cauda. O versículo, no final do versículo 3, fala que Moisés fugia. Mas Moisés tinha que pegar aquela serpente pela cauda. E fala que Moisés pegou pela cauda e tornou a virar vara em sua mão. Deus está trabalhando em Moisés, irmãos, e Moisés tinha que perder o medo. Porque uma das coisas que nos limitam também a fazer a obra de Deus é medo, é covardia. Às vezes nós somos medrosos, irmãos. Às vezes nós temos receio de muitas coisas. Tudo que é novo para nós nos assusta. Tudo que é novo para nossas vidas traz em nós um incômodo. Deus falou assim para Timóteo, Paulo falou para Timóteo: Deus não nos deu um espírito de covardia, de temor, de moderação. 2 Timóteo 1, versículo 7. Deus não quer que nós tenhamos medo dos caminhos que Ele tem preparado para nós. Deus, Ele não quer que nós tenhamos medo de desafios. Deus não quer que nós tenhamos medo de coisas novas. Amém. Moisés ficou com medo, mas mesmo assim ele administrou o seu medo e ele segurou na cauda novamente daquela serpente e ela se tornou a vara novamente. Eu quero você vir para o seu irmão e falar para ele: meu irmão, deixa de ser medroso. Fala para ele. Deixa de ser medroso.
medo. Não tenha medo. Para de ser medroso. Para com essa insegurança. Para com esse medo. Aqui na igreja ninguém vai te jogar pedra. Aqui na igreja ninguém vai criticar você. Pode até criticar, irmão, mas não vai sair sangue não, vai ficar tranquilo. Às vezes nós ficamos com medo. Medo de tantas coisas. Medo de fazer para o Senhor. Às vezes nós temos medo porque achamos que não vai dar certo. Às vezes nós temos medo porque nós nos frustramos. Irmãos, ser pastor, ser líder de alguma coisa na igreja, você tem frustração. Frustração, irmãos, é a palavra normal para cristão. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, eu me decepcionei no fulano, eu me decepcionei com o Dete, eu me decepcionei com Dona Lourdes, eu me decepcionei com a irmã Márcia, eu me decepcionei com o Márcio, com a Roberta, eu estou muito decepcionado, pastor. Eu falei: irmãos, nós somos pessoas que frustramos as outras pessoas. Alguma pessoa pode decepcionar, você também pode decepcionar alguma pessoa. Às vezes você, sem querer, você pode decepcionar uma pessoa. Uma vez tem uma pessoa que falou assim para a esposa dele assim: passei perto do Jeremias nem falou comigo. Mas é que o Jeremias da Ariana? Mas Jeremias não é desse jeito não, gente. O que houve? Não, passei pertinho dele assim, olhei para ele nem falou comigo. Olhou para minha cara, nem falou comigo. Aí eu fiquei sabendo. Eu falei: gente, eu não vi. Eu não vi. Porque às vezes você anda na rua tão preocupado com alguma coisa. Você tem que entregar uma coisa, te deram um negócio para você entregar, você está abrindo um carro, está entrando. A vida da pessoa está na calçada, você está entrando. Mas a pessoa também não tem a consciência de falar assim: oi Jeremias, tudo bom? Gerê? Tudo bem, Gerê? Ô meu irmão. As pessoas são assim. Aí fala assim: eu me decepcionei. Eu estou decepcionado. Então as pessoas nos decepcionam e nós também, sem querer, também podemos decepcionar as pessoas. Você não pode parar por causa das frustrações e decepções que você tem na sua vida. Você não pode parar a obra de Deus por causa das suas decepções, incapacidades e inseguranças. Você não pode deixar de fazer a obra de Deus por medo, por receio. Você não pode terceirizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque é um privilégio e isso vai trazer crescimento espiritual à tua vida. E isso vai trazer maturidade à tua vida, e isso vai trazer conhecimento para a tua vida. Quantos benefícios, irmãos, existem, irmãos, quando você se coloca em fazer a obra de Deus, quando você se coloca em dizer sim para o Senhor, quando você coloca, apresenta a Ele aquilo que você tem discípulo nas tuas mãos, mas que você coloque diante dEle. É o que eu estou falando para a igreja. O que está faltando para nós, irmãos, às vezes é a unção, a autoridade do Espírito Santo, é a autoridade e unção do sobrenatural de Deus para trazer alegria, motivação e energia em nossas vidas. Nós temos que ter alegria, irmãos, em fazer. Alegria. Eu sempre preguei na igreja Brasil para Cristo do Frade. Naquela época era o pastor José Maria. É um senhorzinho de mais de 80 anos.
pastor daquela igreja. Irmãos, eu nunca vi um homem com tanta alegria nas coisas de Deus. Ele começava a chorar na hora da mensagem, ele dava uns glória a Deus diferentes. Ele encheu o olho d'água, ele falou: oh Deus maravilhoso, oh Deus poderoso, que maravilha este culto, Senhor. Obrigado por estar na tua casa, ouvir essa palavra, que maravilha. Oh Deus bondoso, eu ficava olhando o rostinho dele com a alegria que ele tinha. Alegria, entusiasmo de estar fazendo para Deus. Era a vida dele. Eu peço muito ao Senhor que Deus nunca tire do meu coração essa alegria de fazer a obra dele, de estar na obra dele. Que Deus nunca tire essa alegria, que as lutas que eu passar, que as dificuldades que eu passar, nunca venha tirar a minha alegria de fazer. De orar por uma pessoa, de visitar uma pessoa, de pregar a palavra de Deus, de se envolver com as coisas de Deus. Porque na maioria das vezes nós estamos precisando de uma nova capacitação, de uma nova missão sobre as nossas vidas. Nós estamos precisando de uma nova virtude do Senhor sobre nós. Isso. Então Moisés ele teve medo, mas ele não deixou o medo dominar ele. Nós não precisamos ter medo. Deus sempre tratou com medo. Ele sempre disse: não temas, não tenha medo, não temas. Eu estou contigo, eu serei contigo, eu serei na tua vida. Deus sempre trouxe amparo, Deus sempre trouxe cuidado, Deus sempre esteve presente na obra dele, nas ações dos homens de Deus, dos profetas de Deus. Deus sempre participou com eles. Então Moisés não precisava ter medo, Moisés precisava ali estender a mão e deixar Deus movimentar e fazer aquilo que ele queria fazer na vida dele, através dele. Nós precisamos, irmãos, crer nesse Deus e termos coragem para fazer a obra do Senhor. A palavra do Senhor fala que em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, versículo 30, versículo 31, fala que Pedro e João pediram ao Senhor ousadia e como pregar. E fala que Deus balançou os alicerces de uma casa. E eles foram cheios do Espírito Santo e pregavam a palavra com ousadia. Nós precisamos dessa virtude do Espírito Santo para pregar com ousadia. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. No nome do Senhor Jesus. Essa mensagem ela fala muito no meu coração, porque ela trata dos nossos corações e nos mostra que o Senhor nos capacita, que o Senhor que nos levanta, o Senhor que nos orienta. Não é por nós, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa força, mas é pelo Senhor. Pelos braços fortes do Senhor. Às vezes você pode se achar incapacitado, se achar estar inseguro, mas Deus tem te levantado, tem te chamado, Deus tem te capacitado. É um privilégio poder fazer a obra do Senhor, é um privilégio se envolver na obra do Senhor. Então Deus hoje te convidou a isso. Deus hoje fala ao teu coração sobre isso, sobre estar na presença dEle. Eu não sei qual a expectativa que você tem nesse 2026. O ano já começou. Hoje é dia 11 de janeiro.
Mas eu tenho expectativas. Eu creio em coisas novas. Não só na igreja, mas também na família, nas nossas vidas. Eu creio em coisas novas. Nós precisamos receber algo de novo de Deus. Nós precisamos receber uma unção fresca. Então deixa falando na sua vida. Se coloque diante dele. Lança sobre ele. Apresenta a ele as suas imperfeições. Apresenta diante dele as suas incapacidades. Que o Senhor cuide da sua vida, cuide da sua casa. O Senhor cuide da sua história. No nome de Jesus. Antes de terminar esta palavra, eu queria orar por você. Eu queria orar pela sua vida. Orar pelo seu ser, ainda nesta noite. Você que recebeu essa palavra e que precisa de oração, eu queria que você viesse aqui neste momento. Por favor, venha, em nome de Jesus.